O podcast Trivium juntou-se à Academia Fundamento na promoção de um ciclo de conferências sobre a liberdade. Esta terceira e última conferência teve como tema Livres sem quê? A privação e a liberdade cristã e contou com a presença dos oradores João César das Neves e Padre Duarte da Cunha. Convidamos a que sigam o Instagram da Academia Fundamento, cujo link podem encontrar na descrição do vídeo, e que se inscrevam e participem na semana de formação de verão que irá ocorrer nos dias 20 a 25 de julho. Esperemos que gostem. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a esta terceira e última conferência deste ano laboral, letivo, da Academia Fundamento, em parceria com o SAL e com a Paróquia de Santa Joana Princesa, que temos este ciclo que temos feito acerca da liberdade. Eu chamo-me Bernardo, comigo estará o professor João César das Neves, que conhecido subejamente de todos vocês, certamente. Portanto, formado em Economia, na realidade formado em Engenharia de Sistemas, a princípio, no técnico e depois em Economia. Também tem publicado bastante, quer na área da Economia, quer no conjunto de outras áreas. Depois também tem estudado com amor, há bocadinho dizia-me como amador, na realidade talvez seja a melhor, a melhor versão disso, deste estudo de São Tomás, e portanto tem publicado também, em conjunto com o Padre Duarte, um conjunto de livros nos últimos anos sobre São Tomás, com alguns com recolhas, outros com alguns textos sobre aquilo que São Tomás nos foi dizendo, de forma também a ajudar-nos a rezar, a aprofundar a fé. E ensina na Católica Economia e Doutrina Social da Igreja. Depois, deste lado, o Padre Duarte da Cunha, que também hão de conhecer subejamente, foi também aqui prior em Santa Joana, agora está na Estrela. Antes disso, esteve na Conferência dos Bispos da Europa, e que é formado em Teologia e cuja tese é também em São Tomás, no tema da amizade, a amizade em São Tomás daqui. E hoje falar-nos-ão sobre a relação entre a liberdade e a privação. Portanto, na primeira conferência, só recordando-se o arco dos temas, na primeira conferência nós falávamos sobre a liberdade, o que é a liberdade, e portanto fizemos assim um discurso filosófico sobre como é que ela é entendida na antiguidade e depois na modernidade, e falávamos um bocadinho quer do sentido grego da liberdade como ausência de coação, depois também como uma espécie de autodeterminação no sentido moderno, até levada depois até ao fim, e a resposta que nós encontramos, quer aprofundando o coração do homem, quer a partir da revelação, da liberdade como adesão ao bem, como capacidade de me dirigir, me determinar em função do bem que eu percebo pela razão. Depois, na segunda conferência, falávamos sobre alguns desafios que são hoje postos à liberdade, do ponto de vista político, de várias ordens, também da intervenção política, como é que nós podemos intervir ou não. E nesta última conferência, gostávamos um bocadinho de que esta conversa fosse sobre, à volta desta noção da renúncia, não como uma limitação da liberdade, mas como é que a renúncia se pode articular com a liberdade, fazendo-nos mais livres. Portanto, este aparente paradoxo. Em duas partes, uma um bocadinho mais introdutória, que fará o professor João César das Neves, a partir de um texto fundamental, que é a Veritatis Splendor, que é uma encíclica do Papa João Paulo II sobre a moral e como é que a Igreja pode falar da moral e qual é que é a raiz do ensino moral da Igreja, e a determinada altura exatamente como é que a doutrina se relaciona com a liberdade. E depois o Padre Duarte ajudar-nos a ir mais aplicadamente a algumas questões de como é que isto se faz. Portanto, o discernimento, como é que nós falamos, por exemplo, dos conselhos evangélicos, da pobreza, a castidade, a obediência, como é que nós, em cada uma das nossas condições, podemos vivê-los na diferença de estados de vida a que também somos chamados. Portanto,
não da mesma maneira, mas todos eles implicam este jogo entre renúncia e renúncia para ser mais livre. E por isso havemos de ser bastante elucidados pelos nossos oradores. Depois, no fim, teremos tempo para as dúvidas que quiserem pôr. E, portanto, passo a palavra ao professor João César dos Anjos. Obrigado. Quero começar por agradecer o convite. Muito obrigado por estar. E queria, talvez, começar por meter um bocadinho com os anteriores, mas acho que não consigo falar sobre liberdade sem dizer isto. É importante tomarmos consciência da estranheza deste tema. Este tema é muito estranho. Em qualquer outra cultura que não a nossa, este assunto nunca seria tratado desta maneira. Porquê? Porque em todas as outras sociedades, e na nossa, há uns séculos atrás, há 200 anos, ter um conjunto de pessoas que são livres a falar sobre liberdade é um disparate. Quer dizer, os escravos gritam por liberdade. Os presos gritam por liberdade. Os povos oprimidos gritam por liberdade. Nós temos liberdade. Porque é que devemos estar a falar sobre liberdade? É uma coisa a falar sobre respiração. É um assunto que se fala. Não é? E, no entanto, estamos sempre a falar de liberdade. É verdade. Passamos a vida toda a falar de liberdade. E as pessoas pedem liberdade nos assuntos mais variados. Porquê? Gostava de começar por tratar este paradoxo, para depois chegarmos ao tema, porque eu penso que está relacionado com isto. Eu penso que o tema, a razão desta estranheza, desta mudança, ainda hoje, se nós formos para a Índia, se formos para a África, e falarmos de liberdade como nós falamos, eles nem sequer percebem do que é que nós estamos a falar. A razão disso tem a ver com filosofia social, quer dizer, com a forma como olhamos para a sociedade. Todas as outras culturas, e nossa, há uns séculos atrás, olham para a sociedade como um organismo, um corpo, uma árvore. Cada parte, cada membro tem a sua função. Se esse membro for libertado, quer dizer, se for cortado e deitado fora, morreu. Precisa de estar dentro do corpo. Ora, nos últimos 200 anos, não vale agora dizer porquê, mas nós, no Ocidente, arranjámos uma outra maneira de olhar para esta realidade. Nós olhamos para a sociedade não como um organismo, mas como uma aglomeração de átomos, corpúsculos, de partículas, não é? Cada indivíduo é uma partícula que se junta ou não, conforme dá jeito. Quando nós dizemos que a minha liberdade termina onde começa a liberdade dos outros, isto é uma maneira de olhar para a realidade como tendo a minha liberdade, eu e a minha liberdade à minha volta, que choca com outros que têm também a mesma coisa. Alguns exemplos de como isto mudou de significado nestes assuntos. Quando nós dizemos, por exemplo, que o casamento é um contrato, é isto mesmo, nós temos duas partículas que definem e juntam. Amanhã correr mal, param-se. Ao longo dos séculos, o casamento era uma enxertia. Era um ramo de uma árvore que era enxertado no outro árvore. É assim que as pessoas viam. Uma outra coisa que também mudou muito a compreensão é a pena do degredo. Para nós hoje, ser degradado é fazer turismo. Basicamente, qual é o problema? Mas antigamente, ser degradado queria dizer ser arrancado do corpo, ser mandado para fora. Não é? E por isso é que os estrangeiros eram sempre tratados como criminosos, porque se não estavam na sua tribo, se não pertenciam à sua árvore genealógica, se não eram membros daquele corpo, alguma coisa horrível podiam ter feito. Etc. Eu não vou gastar mais tempo com isto. Mas, portanto, começar por notar este facto que a liberdade é essencialmente um fenómeno de compreensão da sociedade. Como é que nós compreendemos a comunidade? Okay? Não estou a criticar uma visão nem outra, mas a nossa visão é diferente daquela que nós lemos, por exemplo, na Bíblia, que nós lemos nos textos da Idade Média. Não é assim que a gente encaixa. Quer dizer, uma enorme quantidade de razões que nós não percebemos isso tem a ver com esta mudança de perspectiva. Ainda hoje há pessoas que olham para a realidade com estes corpos e são aqueles que pertencem hoje aos partidos de extrema-esquerda ou aos partidos de extrema-direita. É? Esses partidos de extrema-esquerda e de extrema-direita continuam a ver isto como... E a finalidade deles não é falar de liberdade, nem uns nem outros,
falam de ordem. É esse o propósito. Não é? Os outros, do meio, a maior parte de nós, falamos em liberdade, perdemos liberdade. Porquê? Porque precisamente cada um das partículas está a ser chocado com as outras. Não é? Portanto, o marido pede liberdade da mulher e a mulher dá liberdade ao marido, os filhos dos pais, os pais com os filhos, os ricos com os pobres com os ricos. Portanto, estamos todos a pedir liberdade uns aos outros, porque de facto as outras partículas que andam por aí impedem de eu fazer o que eu quero. Não é? A minha liberdade para mim não começa a liberdade dos outros. Ora bem, isto era a visão clássica da liberdade. E se qualquer um dos autores que já falaram nos diz isto, só há uma exceção. Quer dizer, só encontramos, antes da modernidade, uma exceção no tratamento desta forma. É um pensador relativamente marginal, mas que disse: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E reparem, quando esta frase foi dita, a reação que teve foi exatamente a reação que eu estava a descrever. Foi: somos descendentes de Abraão, disseram eles, e jamais fomos escravos de alguém. Como é que podes dizer que seremos livres? A reação das pessoas a esta frase é exatamente a frase que eu disse. Quer dizer, estás a falar de liberdade. Eu já sou livre, não preciso disso. E a resposta é: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis de facto. Parem, Jesus está a falar de um outro tipo de liberdade. Quer dizer, não é a liberdade clássica dos oprimidos que precisam de liberdade. Não é a nossa liberdade contemporânea, em que todos reclamam liberdade porque se sentem limitados pelos outros. É uma liberdade que inclui três elementos novos. A verdade, se permaneceres na verdade, vos libertará. O pecado, sereis escravos do pecado. E a palavra do próprio Jesus. Portanto, a questão deixa de ser um confronto entre ordem e liberdade para ser uma questão entre verdade e pecado, entre o filho e a escravidão. E, portanto, isto aprofunda muito mais e muda a natureza das coisas. Isto leva-nos à primeira relação com o tema que me foi entregue e que eu represento por uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse: a primeira liberdade consiste em estar isento de crimes, como são o homicídio, o adultério, a fornicação, o furto, a fraude, o sacrilégio e assim por diante. Quando alguém principia a não ter esses crimes, e nenhum cristão deve ter, começa a levantar a cabeça para a liberdade. Isto não fazia sentido nenhum na visão clássica, estão a ver? O que é que esses crimes têm a ver com a liberdade? E, no entanto, é a nova visão que está aqui apresentada. Mas depois diz: mas isto é apenas o início da liberdade, não a liberdade perfeita. E não é perfeita porquê? Diz que Santo Agostinho. Perguntará a alguém: porque sinto nos meus membros uma outra lei em conflito com a lei da minha razão. E este ponto, a questão da verdade e da liberdade, trazido por esta nova abordagem, é, no fundo, a resposta central à questão. Já foi dito, eu vou usar como base, de agora, a encíclica Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, do Papa João Paulo II, 6 de agosto de 93, como que eu considero, aliás, um dos textos mais notáveis da contemporaneidade, quer dizer, um dos textos mais indispensáveis para quem quiser perceber o mundo que nos rodeia. E o primeiro ponto que é afirmado é o primado da verdade, da liberdade. Portanto, diz logo no 38, Deus quer deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que busque por si mesmo o seu Criador e livremente chegue à total e beatífica perfeição, aderindo a Ele. E ainda mais significativo, o discípulo de Cristo sabe que a sua é uma vocação para a liberdade. Vós, irmãos, foste chamado à liberdade, diz a Epístola aos Gálatas. Proclama com alegria e orgulho o apóstolo Paulo. Mas logo precisa: não tereis por meio a liberdade como pretexto para servir a carne. Pelo contrário, fazeis os servos uns dos outros pela caridade. Portanto, o primeiro passo é este: nós, de facto, fomos feitos livres, entregues a nós próprios. Deixar o homem entregue à sua própria decisão, diz o Papa João Paulo II.
Mas quais são as características da liberdade? A primeira é a debilidade. Quer dizer, a reflexão racional e a experiência cotidiana demonstram a debilidade que caracteriza a liberdade do homem. A nossa liberdade é frágil. E, segundo ponto, é finita. É uma liberdade real, mas finita. Não tem o seu ponto de partida absoluto e incondicionado em si própria, mas na existência em que se encontra e representado para ela simultaneamente um limite e uma possibilidade. Quer dizer, a nossa existência limita-nos. Nós somos uma liberdade limitada. Ou seja, é uma liberdade de criatura. É a liberdade de uma criatura, ou seja, uma liberdade dada, que deve ser acolhida como um germe e fazer-se amadurecer com responsabilidade. Mas há pior do que isto. Porque além disto, além de ser débil, além de ser finita, além de ser de criatura, a nossa liberdade é uma traição. Quer dizer, o homem descobre que a sua liberdade está misteriosamente inclinada a trair esta abertura para o verdadeiro, para o bem, e que com bastante frequência, de facto, ele prefere escolher bens finitos, limitados e efêmeros. Há mesmo uma revolta radical, diz o Papa, por trás dos erros e das opções negativas, o homem detecta a origem de uma revolta radical que o leva a rejeitar a verdade e o bem para arvorar-se em princípio absoluto de si próprio. Sereis como deuses, na citação do Gênesis. Ou seja, e esta é a primeira conclusão, a liberdade necessita de ser libertada. A nossa liberdade precisa de ser libertada. Cristo é o seu libertador, ele nos libertou para que permaneçamos. Portanto, a característica fundamental da liberdade, que é um elemento central da nossa natureza, nós somos feitos entregues a nós próprios, não é? Somos livres, mas é esta limitação, e pior do que esta limitação, esta traição nos destrói. O pecado, a revolta radical. E por isso precisamos ser libertos. A liberdade precisa de ser liberta. Esta consciência, ao nosso tempo, não a tem, claramente, mas é este o passo que nos leva à tal renúncia que estamos a falar. Como é que se liberta a liberdade? A solução está no ponto em que partimos, não é? Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o elemento novo que não tem a ver com a relação entre liberdade e ordem, mas entre liberdade e verdade. E este é o ponto central da encíclica. A relação entre liberdade e verdade. Este laço essencial entre verdade, bem e liberdade foi perdido em grande parte pela cultura contemporânea do Papa. E, portanto, levar o homem a redescobri-lo é hoje uma das exigências próprias da missão da Igreja para a salvação do mundo. A nossa liberdade tem que estar na verdade. Não é uma liberdade que se passa para a cabeça, para a nossa imaginação. Tem que estar radicada na verdade. Mas há uma dicotomia ainda mais grave, o passo seguinte. A contraposição mais radical, separação entre liberdade e verdade, é consequência, manifestação e realização de uma dicotomia mais grave e perniciosa que separa a fé da moral. A separação entre a fé e a moral. Portanto, o que está por baixo desta relação entre a liberdade e a verdade, a separação entre a liberdade e a verdade que o nosso tempo fez, é a separação entre fé e moral. Eu costumo explicar isto com um exemplo um bocado estúpido, mas não levem mal. Já falta pouco, eu estou quase agora. Quer dizer o seguinte, quem é que está mais livre? A pessoa que está dentro do avião, preso com o cinto de segurança, a obedecer ao que a tripulação diz, ou o tipo que anda a saltitar e a correr por cima da base do avião quando está a voar? Qual dos dois é mais livre? O segundo está livre como um passarinho, durante algum tempo. Mas isso não é verdade, quer dizer, aquela liberdade não é verdade. Esta é a relação essencial entre liberdade e verdade. A pessoa que está presa, renunciando, como foi dito na abordagem, é mais livre. Porquê? Porque é verdade, está na verdade. Bem, e aqui chega-se finalmente ao ponto que me foi entregue, que é o último ponto, que é a disciplina da Igreja. Como é que se relaciona a liberdade com a disciplina da Igreja? O Papa João Paulo II, nesta encíclica, cita diretamente São Tomás para lhe dizer que em São Tomás há 5 leis. As leis são 5. A primeira é a lei eterna, que é a providência de Deus. A segunda é a lei natural, que está gravada na nossa natureza. Todos nós, os seres humanos, na sua natureza, têm este sentimento do bem e do mal,
instintivamente, que é aquilo que chamamos de lei natural. Depois temos a lei humana, que é a lei que nos guia de diplomas jurídicos. É a terceira lei. A quarta é a lei divina, a revelação da lei eterna. A lei divina tem duas, a lei antiga, do Antigo Testamento, mandamentos, e a lei nova do Evangelho. E finalmente a última é a lei da sensualidade, aquela lei que eu sinto nos meus ossos, que leva à traição, como falámos há bocadinho. Ora bem, se quisermos falar de disciplina da Igreja, ou falamos do Código de Direito Canónico, temos aqui grandes especialistas na sala, isso é uma lei mista entre humana e divina, não é? Mas não penso que é isso que estamos a falar. Estamos a falar da lei nova, da lei do Evangelho. E esta lei nova, a lei que nos limita, a lei que nos leva à restrição, é a chamada lei da liberdade. A lei da liberdade, chamada assim por São Tiago na sua epístola, não é? Aquele que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não como quem a ouve e logo se esquece, mas quem a cumpre, esse encontrará a felicidade ao pô-la em prática. Diz logo no primeiro capítulo de São Tiago. Portanto, esta lei é ela própria a lei da liberdade. E São Tomás, na Suma, fala da lei nova, dizendo a lei nova é chamada lei de liberdade de duas formas. Porque é que a lei nova, a lei do Evangelho, é a lei da liberdade? Por duas razões. Por um lado, porque ela não nos restringe a fazer ou evitar nada, a não ser aquelas coisas que são em si mesmas necessárias ou repugnantes à salvação, que se encontram no preceito ou proibição da lei. A primeira razão porque a lei da liberdade é porque aquelas coisas que a lei do Evangelho nos limita é para o bem, obrigando a fazer as coisas boas ou as coisas más para a nossa liberdade. Ter o cinto de segurança no avião. Em segundo lugar, porque nos faz cumprir livremente também tais preceitos ou proibições, na medida em que os cumprimos por uma inspiração interior da graça, e por causa destas duas coisas, a lei nova é chamada lei da liberdade perfeita. A segunda razão é porque nós fazemos isto por graça de Deus. Não é uma imposição legal, é a própria graça que nos leva a cumprir as medidas. Isto é expressado da forma mais brilhante pela famosa sentença de Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres. É exatamente a relação entre a lei e a liberdade. A lei é o amor, é a lei do amor, amar a Deus e amar ao próximo. E, portanto, ama, e a liberdade faz o que quiseres, desde que estejas a amar. Ora bem, perante isto, todos os dias nós temos duas atitudes. Os perigos perante isto. A primeira atitude é todos conhecida, não vou gastar muito tempo com ela, é a atitude dos fariseus. É a atitude daqueles que tratam a lei à letra. Não é? Aquela que Nosso Senhor tira do sério. Não é? A única coisa que tira Nosso Senhor do sério é essa atitude dos fariseus. Aqueles que olham para esta lei como se fosse uma regra geométrica para aplicar diretamente. Infelizmente, o fariseísmo continua muito vivo nos nossos dias, e todos temos, frequentemente, agora com as polémicas à volta do Papa Francisco, ouvimos muito desse tipo de atitudes. É o primeiro elemento. Não vou desenvolver, porque todos conhecemos. É um perigo terrível que existe sempre, e sobretudo para aqueles que são bonzinhos, que é os que vêm às conferências da Joana Princesa. É o perigo principal dos que vêm às conferências da Joana Princesa. Há uma segunda atitude que é mais tipicamente moderna, e que enfim, o Papa chamaria relativista, eu sendo um bocadinho mais provocador, diria atitude protestante. Que é aquele que escolhe o que lhe apetece. Quer dizer, seleciona as partes que acha boas. E as outras. Ora bem, porquê é que estas duas atitudes são erradas? Estou quase a acabar. Termino com duas citações aqui da Veritatis Splendens. A primeira é dizer que a nossa liberdade, modelada sobre a de Deus, diz o Papa no número 42, a liberdade do homem não só não é negada pela obediência à lei divina, mas apenas mediante essa obediência ela permanece na verdade e é conforme à dignidade do homem. Portanto, a nossa liberdade não só não é negada pela lei divina, mas é apenas na obediência a essa lei divina que ela realmente é conforme à dignidade do homem.
Mais uma vez, voltando ao cinto de segurança. Quer dizer, é uma liberdade que, obedecendo àquilo que é o bem, o resto é mentira. E por isso termino com o número 18 desta encíclica, a dizer: quem vive segundo a carne sente a lei de Deus como um peso, mais como uma negação, uma privação, na expressão que foi dita há bocadinho, ou pelo menos uma restrição da própria liberdade. Ao contrário, quem é animado pelo amor e caminha segundo o Espírito e deseja servir os outros, encontra na lei de Deus o caminho fundamental e necessário para praticar o amor, livremente escolhido e vivo. Mais ainda, ele percebe a urgência interior, uma verdadeira e própria necessidade, não já uma imposição, de não se deter nas exigências mínimas da lei, mas vivê-las em toda a sua plenitude. Portanto, esta é que é a diferença que potencia a liberdade. Esta presença da graça de Deus, esta presença do Espírito de Deus, que quem vive segundo a carne nem sequer percebe, e portanto estas coisas são limitações, mas quem vive no Espírito e no amor, não só reconhece a necessidade daquela lei, precisa daquela lei, mas vai muito para lá daquilo que são os limites imediatos e quer vivê-la na sua plenitude. Muito obrigado. Obrigado, Sr. João César das Neves. Então, depois deste reto para a Duarte, agradecemos, agora que nos continua a ajudar a aprofundar o tema. Estou livre para dizer o que quiser. Só sou privado. Tal, portanto, de maneira também, com o João Luís, também agradeço a provocação deste tema e desta preparação e desta reflexão. Muito a peito esta Academia de Fundamento, porque me parece que era qualquer coisa que estava a ser necessária entre nós e que isto seja um bom início para esta Academia, estes encontros e os cursos que vão ser propostos. Liberdade sem quê? Eu vou dizer algumas coisas que se calhar já foram repetidas noutros encontros. Estou com o Sr. João Luís, é muito difícil a gente tomar isto aos quadradinhos, mas portanto vou dizer assim umas coisas mais ou menos genéricas, mas penso que fazem sentido. A liberdade tem sempre que ver, já vimos isso há bocadinho, o João Luís, tem que ver com a vontade e com o bem. Ser livre é ser capaz de escolher e de alcançar o bem. Ser capaz de escolher bem, e depois também ser capaz de alcançar aquele bem que escolhemos. Não é? Eu diria que não sou livre se for forçado a escolher, ou se depois de escolher não conseguir alcançar aquilo que quero. Isto é uma coisa muito básica, mas o que é importante ter como presente. Por isso, a pessoa que se sente livre é a pessoa que se sente também satisfeita. Quer dizer, alcança o bem que quis. Quanto maior é o bem, é evidente, ou seja, quando se alcança o bem que corresponde de maneira mais profunda ao coração, ao desejo mais intenso, mais interessante, mais potente da vida, mais decisivo é também a experiência da liberdade. Eu sinto-me mesmo livre. Dirá que os santos que estão no céu, Nossa Senhora é a mulher mais livre de todas. Por isso, podemos, no entanto, definir estas coisas da liberdade em dois tipos de discursos filosoficamente bastante distintos, mas que depois é possível uma certa unidade. Vou explicar. Podemos fazer um raciocínio metafísico e procurando perceber qual é o maior bem de todos, por graus, por degraus, podemos chegar à conclusão, e não vou agora demorar tempo a fazer esse caminho, mas é possível fazê-lo, chegamos a Deus. E, portanto, chegamos que o maior dos bens que existe na história e fora da história, na eternidade, é o próprio Deus. E, portanto, esse é o maior bem, então quer dizer que a minha maior liberdade há de ser alcançar Deus. Isto é um raciocínio da ordem, digamos, metafísica, mas que é bastante claro. Escolher Deus diante de outros bens aparentes ou delimitados não quer dizer não querer bem aos outros ou não querer os outros bens, e aliás deixariam de se chamar bens se não fossem convenientes de alguma maneira, né? Se eu dissesse quero Deus e portanto não quero mais nada pelo caminho, não, eu quero Deus e quero tudo aquilo que me leva até Deus, e portanto tudo é bem tudo aquilo que me leva para cima, portanto, que se torna útil para me permitir alcançar o bem maior. Portanto, escolher esses bens
interessa se me ajudam a alcançar um bem maior, ou seja, Deus. Olhando para a inteligência humana que busca a verdade, como vimos há pouco, não só porque a mentira e a falsidade não são correspondentes ao coração humano, não é? Ninguém gosta de saber uma coisa falsa, não é? Ficamos todos chateados se nos enganaram, e ainda bem, há qualquer coisa de inato no nosso coração, não ficamos deliciados pela mentira, não é? Ninguém diz, por favor, diz-me uma mentira para me alegrar. Às vezes dizem estes tontinhos, e nós somos tontinhos às vezes, mas no fundo não é isso que nos interessa, não é? A mentira e a falsidade não são correspondentes ao coração humano, mas também, não, mas também porque procuramos a verdade mais profunda, ou seja, nós quando dizemos não queremos a verdade, quer dizer, queremos não só o que não é mentira e o que não é falso, mas também queremos dizer, queremos o que não é aparente, o que não é só superficial, o que é profundo, o que tem raízes, não é? Por isso procuramos uma verdade que não seja só superficial. E por isso a busca de Deus, como São Tomás dizia, é a coisa mais importante na nossa vida. O fim último, isto é a citação de São Tomás, o fim último do homem é a bem-aventurança, e esta consiste na visão da essência divina. Ver, neste caso, não é apenas estar a ver, eu estou a ver e vocês a verem a mim, mas é encontrar, é alcançar, é entrar em comunhão. Portanto, este ver a essência de Deus é este conhecimento que une a pessoa à essência. Portanto, a liberdade torna-se, por isso, alcançar a Deus. Além desta perspectiva metafísica, podemos também olhar para a nossa experiência, isto é noutra perspectiva, experiência enquanto sujeito que sente e que se dá e conta interiormente ao longo da história. A metafísica pode dizer coisas mais ou menos gerais, abstratas, mas concretas. A lógica, a perspectiva da experiência e parte daquilo que o sujeito, o eu de cada um, sente e experimenta. O som não, ainda não é só, mas o Dom Luigi Giussani, que é um processo de identificação em curso, dizia exatamente: como faremos para saber o que é a liberdade? As palavras são sinais que o homem identifica, com que o homem identifica determinada experiência. A palavra amor especifica determinada experiência. A palavra liberdade especifica outra experiência. O que é esta experiência da liberdade? A experiência é descrita, antes de mais, diz ele, pelo adjetivo correspondente, porque o adjetivo é a descrição rápida e sumária de uma experiência vivida. O substantivo vem depois, como uma tentativa de definição derivada do adjetivo. Assim, para saber o que é a liberdade, temos de partir da experiência que temos de nos sentirmos livres. E quando é que a nossa experiência natural, julgada de acordo com as evidências do nosso coração, portanto, quando é que eu faço uma experiência, mas também vejo que ela é verdadeira, nos faz sentir livres. Experimentalmente, continua ele, sentimos-nos livres quando satisfazemos um desejo. Na nossa experiência, a liberdade faz experiência como satisfação de uma necessidade ou realização de uma aspiração, como cumprimento, realização, pleno cumprimento. E nesse sentido está a verdade daquela frase banal: ser livre é poder fazer o que nos apetece. Todo o segredo da vida é o que é que nos apetece, o que é que queremos. Mas portanto, a experiência é: sou livre quando posso fazer aquilo que quero. Mas depois ele continua: mas não se trata de ser livre um fim de semana, uma noite, de ser livre em 100, 200, 1000 ocasiões, mas ser livre sempre. Ser livre, livre. Ou seja, a liberdade não é um instante de liberdade. Seguindo a indicação da experiência, torna-se claro que a liberdade se apresenta a cada um de nós como satisfação total, cumprimento total do eu, da pessoa, ou seja, como perfeição. Quer dizer que a liberdade é a capacidade do fim. E o fim, São Tomás também dizia, o fim é o bem, e o bem máximo, o fim último, é Deus. E a capacidade da totalidade é a capacidade da felicidade. Por isso, somos verdadeiramente livres, por experiência também. Portanto, estas duas perspectivas, mais metafísica ou mais da experiência, acabam por concordar nisto. E, de facto, um outro gênio deste século passado, Karol Wojtyła, já citado, escreveu O Esplendor da Verdade, dizia esta coisa que eu cito muitas vezes, outras vezes, porque me pareceu uma frase genial que ele disse.
que é juntar a metafísica à experiência. A perspectiva mais objetiva das coisas com a perspectiva mais subjetiva, que não é subjetivista, subjetiva, do sujeito, da experiência. O problema da subjetividade do ser humano é um problema de enorme importância filosófica nos nossos dias, dizia ele. Isto já foi há sempre. Tendências divergentes entre si combatem-se. As suas premissas cognitivas e orientações fazem com que tenham uma perspectiva e um sentido diametralmente opostos. A filosofia da consciência quer-nos fazer crer, e isto foi infelizmente depois o existencialismo todo que foi por aí adiante, a filosofia da consciência quer-nos fazer crer que foi ela a primeira a descobrir o sujeito humano. Portanto, e se vocês lerem alguns filósofos e teólogos mesmo do século XX, dizem, agora é que se percebe a realidade, os metafísicos são tomados e essa gente não percebia nada, porque nós fazemos a consciência, a experiência da consciência, etc. E portanto, agora é que se descobriu o sujeito humano. E depois diz, a filosofia do ser, ou seja, da metafísica, está preparada para demonstrar que é exatamente o contrário. Que a análise da pura consciência leva à anulação do sujeito. Chegou o momento, diz o Papa, diz o Karol Wojtyła, ainda não era Papa na altura, chegou o momento de encontrar o ponto em que a fenomenologia da análise fenomenológica, baseada na filosofia da consciência, e que possa trabalhar em favor de um enriquecimento da imagem realista da pessoa. Quer dizer, vamos usar a experiência humana para enriquecer a imagem, o que sabemos da realidade da pessoa humana, como ela é. Portanto, o ser e a experiência, a metafísica e o sujeito, juntam-se. Na liberdade é a mesma coisa. Portanto, para perceber o que é a liberdade, convém fazer a experiência da liberdade. E se a liberdade máxima, dizem metafísicos, e bem, é ver a Deus, nós também, por experiência, fazemos a experiência de que, de facto, sinto-me muito mais livre quando estou em estado de graça, por exemplo. Quando estou em paz com Deus, quando não tenho pecado, como me lembrava o professor João Luís, quando estou libertado. Portanto, essa é a experiência que é fundamental. Então, as duas coisas que gostaria necessário fazer já foi dito também, é a redenção e a educação. A liberdade inclui um discernimento sobre o que é bem e o verdadeiro. Por isso, é limitador da liberdade tudo aquilo que impede um bom discernimento. Se eu não consigo discernir bem, ou estou ofuscado na inteligência, não consigo ver bem o que é, não consigo verdadeiramente escolher, não consigo fazer um discernimento, não consigo saber o que é bem ou mal. Não é? Como quando a gente vai a um restaurante e tem uma data de coisas para escolher, e o que é melhor? O que é que eu vou escolher? Ficamos ali, depois pedimos ao o que está mais fresco? Pois, já começamos a ter algumas ajudas para sairmos do ofuscamento, da incapacidade do discernimento. Mas quais são os grandes inimigos do discernimento? Digo aqui 4, mas poderíamos multiplicá-los, certamente, se for pensando um bocadinho mais. Distração. Estou distraído, não estou a perceber muito bem, não estou a olhar, não estou a ver, não estou a reparar. O vício. Portanto, as pessoas viciadas em qualquer coisa que seja, no jogo, no sexo, nas drogas, no trabalho, na maldicência, no que quiser. Os vícios. O vício é sempre um hábito mau, virtude um hábito bom. O vício. A propaganda também dificulta imenso o discernimento. Sempre bombardeamento de ideias truncadas e erradas limita imenso o discernimento. E o pecado. O pecado que é, de facto, misteriosamente destruidor da nossa inteligência e do nosso discernimento. Isto é para citar só alguns dos inimigos do discernimento e, portanto, da liberdade. Percebemos que para ser livres temos então de vencer os preconceitos e conseguir olhar para a realidade sem impor sobre essa realidade ou sobre a imagem que ela imprime na nossa inteligência ou no nosso coração, sem impor ideias ou sonhos que nos impedem de facto de discernir, de perceber o que é melhor, do que é que devemos escolher, etc. Portanto, devemos vencer os preconceitos para escolher bem. Mas depois também temos de vencer os obstáculos que nos impedem de alcançar esse bem escolhido, ou discernido como bem. E isso não é sempre, nem sobretudo, realidades externas a nós, que nos impede. Às vezes somos impedidos também por realidades interiores a nós.
Por isso, muitas vezes é o tal vício, ou a preguiça, ou os pecados capitais que nos dificultam o passo para alcançar. Eu até sei que isto é melhor, eu sei que se estudar tenho uma nota melhor, mas tenho que ultrapassar esse grande obstáculo que é parar um bocadinho de olhar para as redes sociais e estudar. Portanto, como é que se faz isto? É um obstáculo, mas não é um obstáculo exterior, é um obstáculo que vem também de dentro de mim, é uma falta de disciplina, como se recordava, e que a lei ajuda. Então é aqui que se começa a perceber que é preciso algumas privações para se poder ser verdadeiramente livre. O que é que nos permite tornar-nos livres? Antes de mais nada, seria bom recordar que para sermos livres, arranjarmos a tal liberdade, o João Luís já citou mais ou menos o que eu também agora vou dizer, mas temos o pecado original. Não uso a palavra, mas estava pressuposto. Não é? Temos como um problema grave que é o pecado original, que depois ao qual se associam os nossos pecados. E temos necessidade de ser ajudados. Somos débeis, somos frágeis, como me lembrava, e portanto precisamos também de ser ajudados, quer a discernir, quer a alcançar aquilo que escolhemos como bem, ou que percebemos ser o nosso bem, uma vez já reconhecido. E esta ajuda não vem apenas de outros como nós, né? Do amigo, do irmão, do companheiro, do pai, etc. Esses são fundamentais, mas há ajudas que só precisam mesmo de vir de Deus. Primeiro porque nenhum ser finito consegue alcançar o infinito e, no entanto, deseja o infinito. Há aqui um paradoxo brutal que logo à partida a gente percebe. Para alcançar aquilo que desejamos profundamente, ou seja, a tal satisfação total, só podemos alcançar esse infinito que nos satisfaz se formos ajudados pelo próprio infinito, por Deus. Portanto, há uma necessidade de Deus para alcançarmos o infinito. Mas em segundo lugar também, porque mesmo que naturalmente exista em nós um desejo de bem, sem a salvação, sem aquela graça de Deus que cura e que purifica, não conseguiríamos mesmo saber o que é o bem. Nem mesmo que a lei natural nos predisponha para o bem, há qualquer coisa por causa do pecado, da ferida que o pecado deixou, do pecado original e dos nossos pecados, sem a graça que liberta, que salva, que purifica, não conseguimos encontrar e alcançar esse verdadeiro bem. E por isso é que se fala de redenção. Jesus é o Redentor. Redenção quer dizer liberdade. Quer dizer, paga o resgate para que o escravo possa ser livre. Portanto, quem é que me redime? Quem é que me tira da escravidão? É aquele que morreu na cruz. Portanto, Jesus liberta-nos, torna-nos capazes, por isso, de ser livres. É muito interessante. Isso significa que a verdadeira libertação é, de facto, um estar agarrado àquele que me liberta. É estar preso a Jesus Cristo. E esse é que nos redime. Mas, em segundo lugar, além desta verdade fundamental, que é a questão da necessidade da redenção, do pecado original, nós vivemos numa história, vivemos num tempo, vivemos com antes e depois, vivemos numa inteligência que vai aprendendo, vamos descobrindo coisas novas, às vezes vamos melhorando e depois piorando, temos desafios e temos coisas novas, ou seja, não está tudo feito. À partida estamos a pensar no que vamos fazer amanhã, temos que tomar decisões para amanhã e temos que olhar para o que fizemos antes, aprendemos com o antes, discutimos o depois. Estamos na história, no fundo, temos um tempo e podemos crescer e temos que ser ajudados também neste caminho, nesta história, para crescer melhor. Embora também se possa perder muitas das coisas que a gente tem neste mundo, vai tendo no crescimento, em termos de educação, podemos perder, mas o normal é que seja possível ir crescendo, e isso é que é o ideal. Portanto, podemos dizer que há uma liberdade na eternidade, fim dos tempos, na felicidade plena, que corresponde à felicidade completa no céu, e depois há a liberdade no tempo, que enfrenta desafios, que tem que escolher, tem que procurar alcançar aquilo que precisa, e que também tem que ser ajudada. Portanto, esta liberdade, muitas vezes ainda misturada com insatisfação, porque ainda não estamos na satisfação completa, esta liberdade
é mais livre se nos sentirmos a crescer, a aproximar da verdade mais profunda do nosso ser, portanto, a ser mais felizes. Há uma libertação que é uma espécie de caminho de entusiasmo, percebem? A gente está a se entusiasmar e está a correr bem, está a correr bem, está a correr bem. Vem daí a consciência de que no tempo a liberdade deve ser orientada, deve ser educada, para poder abraçar bens cada vez maiores e mais consistentes. Dentro desta educação, que nos ajuda a perceber o que podemos e o que devemos, o que podemos e o que devemos deixar para alcançar bens maiores. Portanto, se eu sou verdadeiramente educado para a liberdade, sou também ajudado a escolher bens maiores em detrimento de bens menores. Sou orientado a escolher aquilo que me aproxima do fim em vez daquilo que me estagna ou que me afasta do fim. Portanto, a educação ajuda também a saber o que é que eu posso deixar de lado, abandonar, ficar privado, sem o quê? A liberdade sem o quê? Já vamos ver isto. Então agora, duas tríades que nos ajudam, tríades, três coisas, que nos ajudam neste caminho da educação da liberdade. Sem a graça não é possível, portanto, este está pressuposto, mas que são, como digamos assim, a proposta que a Igreja fará para uma experiência de libertação profunda. E as duas tríades que eu queria aqui explorar, podiam ser outras, mas estas acho que são as mais marcadas. O Bernardo falou nisso no início. Antes de mais nada, poderíamos chamar a proposta da Quaresma, né? A esmola, o jejum e a oração. E depois, em segundo lugar, os conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade e a obediência. Portanto, e vamos ver que em nestas experiências, nestas propostas que a Igreja faz, que Jesus faz, porque ultimamente estas propostas da Igreja são completamente evangélicas, são o próprio Jesus que as faz dizendo, mas que as faz vivendo, antes de mais nada, não é? E na Quaresma, então, somos convidados a um processo de libertação. E libertamos de tudo aquilo que nos impede de abraçar um bem maior. Ou seja, somos libertados para nos aproximarmos mais de Deus, que é o objetivo final da Quaresma, que é chegar à Páscoa em estado de graça e mais feliz. Portanto, o objetivo desta liberdade, o objetivo desta Quaresma, destes esforços do jejum, da esmola e da oração, é uma liberdade maior, uma felicidade maior, a comunhão com Deus. Mas partimos da consciência de que os alimentos do corpo não devem ser centrais da nossa vida. Isto penso que devemos estar todos de acordo. Eu não vivo para comer, eu como para viver. É bastante, não é? Quando a gente começa a sentir que vive para comer, nem que seja alguns momentos da nossa história, a gente diz, aqui há gato. Não é? Portanto, o jejum é este deixar de comer porque queremos ser saciados de algo que vai saciar uma fome mais poderosa, mais importante, que é a fome de Deus. Já a esmola é deixar coisas que a gente tem no bolso para dar aos outros. É um bem que se quer aos outros, mesmo aos mais distantes, mas é um bem que requer que também eu me liberte de coisas que eu sentia como bens que eu precisava. Não é? Por isso é que é sempre o grande desafio, é não dar só aquilo que me sobeja, mas dar daquilo que também me faria falta. E São Tomás explica que a virtude, a prática da esmola, vale não só por causa do bem que eu faço ao outro, que é o objetivo final, mas também pela libertação que me dá a mim de não ficar preso a um bem menor. Portanto, o jejum e a esmola são fundamentais. E depois a oração, que é como diz São Tomás, a elevação da mente até Deus, para pedir os bens convenientes. Ela pressupõe deixarmos as nossas preocupações mais comezinhas, mais prementes, e assumir com humildade a grande preocupação da nossa vida. Quando nós conseguimos na oração descobrir, começamos por rezar a dizer ao Senhor, ajuda-me neste teste. E depois acabamos de dizer ao Senhor, ajuda-me a estar sempre contigo. Demos um salto de qualidade nesta preocupação. A oração ajuda-nos a ir de bens menores, que são bens, não são maus. O mal nunca é desejado. O mal só é desejado
quando tem aparência de bem, enquanto mal não é desejado. Portanto, nós somos convidados através da oração a ir passar de um bem menor para um bem maior. E a oração, de facto, é purificadora do discernimento. E quem reza ensina também que depois escolhe melhor. Não é porque tem iluminações, isso também é preciso desenganar, não é porque a gente reza e o Senhor dá, escolhes isto, não é? Senhor, devo-me casar com esta ou com aquela? E vou meia horinha para a capela e decido. Não é boa solução. Quer dizer, é possível que o Senhor não tenha falado e depois a gente tem que decidir como é que é. Não é? Mas o Senhor dá a luz para eu interpretar a vida e levo à oração a minha vida para aceitar. Mas depois é preciso ser dialogado, ser conversado. Ou seja, a oração não substitui a reflexão, mas ilumina essa reflexão. Porque estas obras da Quaresma ajudam-nos a perceber de que é que nós nos precisamos de privar para podermos fazer uma experiência de liberdade maior. Para chegarmos à Páscoa mais livres. E todos percebemos bem isso, que é essas liberdades. Depois temos os conselhos evangélicos. A pobreza, a castidade e a obediência. E São Tomás, que no seu tempo discutiu muito com os padres diocesanos, porque os padres diocesanos não achavam grande graça aos conselhos, ao estado de perfeição, achavam que aquilo era um exagero, e então ele escreveu, tem vários escritos sobre como é que o estado de vida dos religiosos, e sobretudo dos mendicantes, era mais perfeita do que a história da vida dos padres diocesanos. E não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, tenho algum problema de consciência nisso. Mas também não é. A pobreza. A pobreza é importante. Privação de bens. Porque os bens espirituais, bens materiais, porque os bens espirituais são mais importantes. E quando nos privamos de um bem material, começamos a dar mais. Claro que não é só a pobreza por não ter. É a pobreza para poder ter outras coisas maiores. É um bocado aquela parábola da pérola, uma pessoa que encontra uma pérola que vale mais que as outras todas, vai vendo todas, ou seja, priva-se das outras todas para poder ter aquela que interessa. Se eu sou capaz de me privar de bens materiais para poder ter o bem espiritual. Há um valor maior nesta coisa. E isto é uma coisa que se faz no caminho, não é? Não é hoje vou deixar tudo. Pode ser, como São Francisco de Assis, mas o normal é, ao longo da vida, em cada momento da vida, escolher um bem espiritual em vez de um bem material. Vou ao casino ou ao retiro espiritual? Diz São Tomás, quem aspira à perfeição tem de começar por abandonar os bens externos que estão separados da nossa natureza. Este é o primeiro passo. Os bens externos que estão separados da nossa natureza. Coisas que nós temos, não coisas que nós somos. Coisas que nós temos. Mas depois vem a segunda, a castidade, que é a privação de experiências com o corpo. Não é de qualquer experiência, imagina. Porque o amor não é posse de coisas ou do outro, mas é dom de si. E por isso diz São Tomás. Em segundo momento, temos de abandonar aquelas coisas às quais estamos unidos pela comunhão com a natureza, pelo parentesco ou por qualquer outra forma de proximidade. E entre todas as vinculações ao próximo, a de máxima potência para sujeitar o espírito humano é a do afeto conjugal. Até ao ponto de que, como diz o primeiro pai, o nosso primeiro pai, ou seja, Adão, é dito, o homem deixa pai e mãe para se unir à sua esposa. Por isso, quem aspira à perfeição tem de prescindir, antes de mais, ao vínculo conjugal. Porque isto não quer dizer que os casados não podem ser perfeitos. Aliás, a caminho de perfeição é essa mesma, é a indissolubilidade, é a conjugalidade. Mas percebe-se que como dirá Jesus, como disse Jesus, quer dizer, no reino dos céus não se casam nem são dados em casamento, precisamente, porque é ali que é a meta, digamos assim, de certa maneira. Este estado de perfeição é uma antecipação da meta, não é porque eu chego mais depressa à meta, mas eu antecipo, de certa maneira, em esforço, às vezes com fertilidade ou menos, mais ou menos, esta libertação. Por conseguinte, para que o homem se decida por Deus, isto é São Tomás, para que o homem se decida por Deus com maior liberdade e se entregue com maior perfeição, a segunda via para o dito fim é a guarda da perpétua castidade.
tudo o que for este caminho. E depois, terceiro, a obediência, portanto, pobreza, privação dos bens que não estão ligados à minha natureza. Castidade, privação das experiências do corpo, portanto, a guarda perpétua da castidade. Obediência, privação das escolhas. Porque a pertença a um nós, a uma comunidade, que realiza o coração humano, foi feito à imagem de Deus, que é a Trindade, portanto, que também é a comunhão dos santos. Diz São Tomás, para conseguir a perfeição da caridade, o homem não só deve renunciar às coisas externas, mas quer as materiais, quer as da natureza, mas, em certo sentido, deve desprender-se de si mesmo. E só assim se pode perceber que aquela característica própria do amor, que é, como dizia o Dionísio Areopagito, um êxtase. Amar é sair de si mesmo. É tornar-se para o outro. Amar a Deus é aceitar a vontade de Deus, é tornar-se para Deus. É mais livre o que aceita a vontade de Deus, e por isso é que a obediência a Deus é o máximo da liberdade, mesmo que lhe pareça contrária essa vontade à sua, porque no tempo, por experiência a gente sabe, em Deus eu posso confiar. No tempo eu confirmo que, tendo escolhido por Deus, isso me fez bem. Não quer dizer que quando no momento em que eu escolho obedecer a Deus, eu sinta logo que aquilo é o que me apetece ou é o que me vai fazer bem. Mas é não por aquilo que eu escolho, mas por aquele que me diz aquilo que eu escolho, que me torno verdadeiramente livre. O que me liberta é a relação com Deus. E a obediência faz-me pôr a minha vida nas mãos de Deus. E por isso, estas privações, que são temporárias, são do tempo que se vive no tempo, podem ser, por isso, até de bens espirituais, para que o nosso amor a Deus suba alguns degraus, são importantes para nos libertarmos. E possamos, há etapas, não é? Começamos por querer ajudas de Deus para alcançar o que queremos. Não é? Quantas vezes a gente pede a Deus, ajuda-me a alcançar aquilo que eu quero. Depois começamos a dizer, Senhor, quero aquilo que tu queres. E começamos a pedir a Deus os bens convenientes que Deus quer para nós. E depois devemos querer o próprio Deus, que é o bem mais conveniente de todos. E isso é que é a máxima da experiência humana e, portanto, também da liberdade. Para isso é preciso descobrir na vida que há coisas que travam esses caminhos. E há outras que dificultam. Não travam, mas dificultam. Criam atrito nesta ascensão. Ser livres é, por isso, libertar-nos de certas coisas que nos dificultam a avançar. Imaginando um barco. Não é? Uma primeira etapa. Um barco, para ser livre, o que é ser livre? Primeiro tem que ser libertado das amarras que o prendiam ao porto, não é? E que o impedem de navegar. Muito bem, é livre. Mas depois é mais do que isso. Se a altura tem peso a mais, tem que se libertar da carga, das coisas que estão a pôr em perigo e pode ir ao fundo. E para poder avançar com uma velocidade maior. Mas ainda não chega. Depois é livre o barco que está bem orientado, porque um barco desorientado não é livre. Um barco é um barco à deriva, não se chama um barco livre. Mas o mais importante é quando, e onde há entusiasmo e se lançam foguetes, é quando o barco chega ao destino. E, portanto, a verdadeira liberdade é cheguei. Não é estou a navegar, é cheguei. Portanto, estas etapas, soltar as amarras, libertar a carga, orientarmos, mas depois chegar, é também status mutandis possível de ser vivido na experiência da fé e, portanto, na experiência humana. Estou quase a terminar, só para dizer ainda duas coisas. Uma é que a liberdade, assim entendida, também se casa muito bem com aquilo que neste mundo moderno parece contraditório, mas que de facto é verdadeiro, que é com a fidelidade. É mais livre o fiel do que o infiel. Pode parecer que o infiel quer dizer que não tem amarras e, portanto, pode fazer isto ou aquilo e o contrário. Mas não é verdade, porque a fidelidade, porque precisamente por causa daquilo que eu dizia, que a liberdade na história é um processo de libertação, a fidelidade permite-me ir crescendo no caminho certo. Está a orientar-me para o fim. Portanto, não estou desorientado. Mas a fidelidade não é teimosia.
Eu sou fiel às minhas maluqueiras. Não, eu sou fiel à, àquele em quem confio que me orienta bem. Portanto, a fidelidade também implica este amor, confiança em Deus, ultimamente, mas também nos amigos maiores e nos mais verdadeiros. E por isso também pode exigir aquilo que faz parte do caminho educativo da liberdade, é a correção. Portanto, eu sou libertado também na medida em que sou corrigido para poder ser fiel àquela verdade última e maior que tenho. E, portanto, a correção também como parte do caminho de libertação para me ajudar a ser fiel àquilo que eu escolhi. Não é? Então, última coisa que eu queria dizer é que, e há aqui mais uma coisa, é que esta liberdade pode ser vivida mesmo em privação de todas as outras liberdades. Portanto, a coisa mais paradoxal na história do cristianismo é a experiência de liberdade que os mártires têm. Quer dizer, estão prontos para morrer, entusiasmados. Se lerem os Atos dos Mártires dos primeiros séculos, ou muitos das histórias dos mártires do século XX, que foi um século quando houve mais mártires ainda no tempo dos romanos, deparamos com esta experiência de liberdade onde aparentemente não havia liberdade. Não estavam presos, estavam condenados, estavam impedidos, mas ninguém lhes podia roubar aquela relação com Deus que eles tinham encontrado. E essa liberdade dava-lhes um horizonte de eternidade, portanto também reduzia a importância que o mundo presente tem, porque eles tinham visto um mundo maior e mais importante, ao qual estavam ligados, e por isso desprezavam com tranquilidade o mundo de que estavam agora, onde estavam presos. Os mártires são um grande exemplo de pessoas libertadas, privados de uma data de coisas. Não só da comida, não só pela castidade, não só pela obediência, mas de tudo o resto. De tudo o resto que seria até digno e necessário ter, importante ter. Mas que eles são capazes de, e nós, o sonho de qualquer um de nós, espero eu, é de chegar a um momento em que um Bin Laden nos aponta a pistola e a gente diz: eu não renego a fé. Portanto, este máximo de liberdade que acontece porque exatamente não estamos presos nem sequer à nossa própria vida nesta terra. Isto não significa que não devamos, penso que no segundo encontro que tiveram aqui se falou disso, não devamos, antes pelo contrário, devamos mesmo, lutar pela liberdade neste mundo. Liberdade política, liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade de educação, direito à objeção de consciência, todas essas liberdades que são fundamentais para podermos neste mundo viver a nossa fé e para que outros possam viver, para que possamos anunciar a fé e para que possamos educar outras pessoas. Essas liberdades são fundamentais, mas mesmo que isso tudo seja privado, os mártires mostram que é possível não perderem a liberdade fundamental e interior. E isso deixa-nos também com uma galhardia, um entusiasmo que fazem de nós um bocadinho invencíveis. Os cristãos santos são mesmo invencíveis. O que mais irrita eu mato-te, e por isso é que o Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é semente de cristãos, porque aquilo que parecia sempre multiplicar-se os cristãos, porque havia exatamente muitos mártires, não é? E nisto chegamos, concluo, então, qual é a maior das liberdades, onde é que a gente encontra a maior das liberdades, como é que a gente aprende a ser livre, como é que a gente se liberta? Em Jesus. E pensemos nisto, deixo esta reflexão final. Jesus do alto da cruz, privado de tudo, preso à cruz, foi o exemplo por excelência, no despido, não é? Foi o exemplo por excelência de liberdade. A minha vida, dito eu, ninguém me atira, sou eu que a dou. Quem está a tirar a vida, não está a tirar, está a recebê-la. Livre a ponto de se preocupar, livre até de si mesmo, a ponto de se preocupar totalmente com os outros no momento da cruz. Com a mãe, com o discípulo,
Fico preocupado. Com Dimas, bom ladrão, hoje vai estar comigo. Com aqueles que o crucificaram, Pai, perdoa-os que não sabem o que é que fazem. Portanto, não está completamente livre de Jesus na cruz. A cruz é a privação de todas as liberdades e, no entanto, é a profunda liberdade que nós vemos. A cruz de Cristo, não qualquer cruz. Porque a verdadeira liberdade é poder dizer sem nenhum medo, sem nada a amarrar, Pai, nas vossas mãos está o meu espírito, entrego o meu espírito. E esta é a máxima liberdade que Jesus mostra na cruz. Portanto, dessa liberdade vivida por Jesus, comunica-nos através do seu espírito essa liberdade libertadora.